Imaginem a seguinte cena. Os maiores nomes do esporte mundial, campeões olímpicos e lendas consagradas, todos reunidos para competir em manobras aéreas perfeitas e tipo tubos cristalinos. Uhum. Agora, para quem nos ouve, imaginem que eles não estão no Havaí, não estão na Austrália e, na verdade, pasmem, estão a dezenas de quilômetros de qualquer oceano. Nossa, é muito louco pensar nisso. Pois é, eles estão voando sobre as águas bem no meio do trânsito, cercados por prédios, no meio daquela selva de pedra da zona sul de São Paulo. Caramba! E a grande pergunta é, como um bairro que começou suas raízes lá em 1560 se transforma na capital do surf de alta performance? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Com certeza. É uma transformação absurda. Mas antes de iniciar a nossa conversa, a gente quer deixar um agradecimento imenso, super caloroso, pela escuta atenta de quem sempre acompanha a gente. É verdade. É um privilégio ter essa audiência conosco. Exato. E vale destacar desde já que essa nossa imersão de hoje é uma produção oficial da BDE Comunicação. Um trabalho incrível, aliás. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Reconhecer o trabalho de quem constrói essas pontes de informação é fundamental, sabe? O material que a gente vai dissecar hoje é, assim, um estudo de caso belíssimo sobre identidade local e transformação urbana. Com certeza absoluta. O nosso foco nesta análise é a segunda edição bimestral da revista BDE Sua Vitrine Regional, que foi lançada agora, em março de 2026. Uhum. E o que eu acho mais incrível nessa publicação é como ela se debruça sobre as principais referências da região de Santo Amaro, sobre os negócios, as histórias que fazem aquele lugar pulsar, sabe? Sim, e a gente percebe logo de cara que o objetivo central da revista é justamente registrar e valorizar as trajetórias de quem constrói o bairro hoje e, claro, quem projeta esse bairro para o futuro. Exatamente. E para dar um panorama bem claro do que a edição oferece para quem está escutando, a gente tem histórias incrivelmente relevantes mapeadas no índice. São pautas riquíssimas, né? Muito. Só para listar aqui, a gente tem, na página 4, Mulheres de Santo Amaro. Na página 6, Tradição à Mesa. Adoro essa. Sim. Na página 9, temos Onde Cada Cliente Encontra Seu Lugar. Na 12, As Ondas que Chegaram. Essa é a do surf, né? Essa mesma. Tem também na página 16, O Inglês que Muda Tudo. Na 18, Campeã da Seleção escreve nova história. Sensacional. E para fechar os destaques, na página 20, Gravetos que Viram Tesouros e na 26, Ouro Inédito na Neve. É um espectro narrativo impressionante. Assim, obriga a gente a olhar para a região por múltiplos ângulos, sabe? Bom, então vamos desempacotar isso tudo, porque, olha, tem muito chão para cobrir. Tem mesmo. Por onde a gente começa? Então, para entender o Santo Amaro vibrante, tecnológico e moderno de hoje, a gente precisa cavar um pouco mais fundo, sabe? Voltar lá nas fundações. Ah, a parte histórica. Isso. A revista aproveita o gancho do Dia Internacional da Mulher, no 8 de março, para resgatar quem realmente construiu a base desse bairro. E aqui a história oficial toma um belo de um tranco. Nossa, e esse tranco é mais do que necessário, porque a matéria nos transporta direto lá para o ano de 1560. 1560, muito tempo. Sim. E a narrativa que os livros de história costumam cristalizar, aquela que todo mundo aprende, é a de que a família Rodrigues doou a imagem que deu origem à Capelinha de Barro e, consequentemente, ao povoado que viraria Santo Amaro. Certo. E aí entra a figura masculina, né? Exatamente. Dentro desse contexto colonial, a figura do João Paz é quem costuma levar todo o crédito e a fama por esse gesto fundador. Mas a pesquisa da revista vai bem além desse verniz oficial. E o que eles descobriram? Olha só, os registros mais profundos e as evidências sugerem que figuras como Susana Rodrigues, que os historiadores até apontam que poderia se tratar de mãe e filha com o mesmo nome, foram, na verdade, as verdadeiras responsáveis por essa doação e por estruturar socialmente todo aquele início. Cara, sabe, lendo essa parte da fonte, me veio uma imagem muito clara à cabeça. É como se a história tradicional de Santo Amaro fosse uma daquelas peças de teatro gigantescas e complexas, sabe? Sei, Onde as mulheres foram as diretoras, as roteiristas e as produtoras executivas.
Elas montaram o cenário, organizaram os atores e garantiram que a cortina abrisse. Perfeito. Mas, no final da peça, apenas os homens subiram ao palco para receber os aplausos da plateia. É exatamente essa sensação. Nossa, é uma analogia excelente. O que é fascinante aqui é entender o porquê disso acontecer, né? Sim. Qual era o contexto? É que na estrutura jurídica e social do Brasil colonial, a propriedade e os atos legais eram, invariavelmente registrados no nome do patriarca. Ah, claro. A burocracia apagava elas. Exato. Mas a invisibilidade nos documentos não significa ausência na realidade. Significa apenas que a lente pela qual a história foi escrita era totalmente excludente. E a revista muda essa lente. Isso é muito poderoso. Demais. Ela mostra que não se trata de um fenômeno recente, sabe? Aquela ideia de que as mulheres passaram a ser competentes agora. Não. A liderança, a gestão comunitária, a presença ativa, isso tudo sempre esteve lá. O que mudou não foi o fato em si, mas o reconhecimento público disso. Mas, peraí, tem um dado na matéria que me deixou, juro, absolutamente perplexo. O da sobreprefeitura? Esse mesmo. Porque, veja bem, Santo Amaro virou uma subprefeitura em 1935, certo? Exato. E se a presença feminina sempre foi a espinha dorsal da comunidade, como a própria revista atesta citando aquelas guardiãs da cultura no CETRASA, que é o Centro de Tradições de Santo Amaro, e também no grupo Mulheres em Sol Maior. Sim, grupos importantíssimos. Então, por que demorou tanto para o poder público refletir isso? A matéria diz que a primeira mulher a assumir o comando da subprefeitura foi apenas em 2018. É um abismo temporal enorme. É quase um século inteiro de exclusividade masculina no cargo máximo de gestão local. Quase 100 anos, cara. Pois é. A transição dessa liderança informal, que as mulheres sempre exerceram na comunidade, para o poder institucionalizado e político, ela encontra barreiras estruturais fortíssimas. É o teto de vidro na prática, né? Com certeza. No entanto, a partir de 2018, a gente vê uma aceleração vertiginosa. Tivemos a Janaína Lopes de Martini, a Maria de Fátima Marques Fernandes, a Patrícia Pena e a Tamiris Nedgel ocupando esse espaço. A represa, por assim dizer, finalmente se rompeu. Nossa, que incrível! E, pelo que vi na revista, essa força não fica restrita só ao prédio da subprefeitura, não é? De jeito nenhum. A matéria expande isso lindamente. Ela mostra, por exemplo, a Daniela Pagliuca liderando a subseção de Santo Amaro da OAB de São Paulo. Olha só, na OAB também. Sim. E no campo acadêmico, o impacto chega a ser internacional. A gente tem as pesquisadoras da Unisa, a Ana Paula Ribeiro e a Patrícia Margarida Faria Coelho. Elas integraram aquele projeto super badalado, os 50 Mulheres Memoráveis Latino-Americanas. Caramba, reconhecimento na América Latina inteira. Ou seja, voltando àquela minha analogia, as diretoras da peça não estão apenas subindo ao palco hoje em dia, elas estão virando as donas do teatro inteiro. Uma analogia irretocável. E sabe, quando a gente fala de ser dono do teatro, de construir espaços de convivência, existe uma transição muito fluida que a revista faz. Como assim? Ela sai da fundação histórica e vai direto para quem mantém o tecido social vivo no dia a dia moderno. E quem faz isso é o comércio local. Ah, sim. E é aí que a gente chega no coração comunitário do bairro. A publicação detalha lá na página 9 a história do Empório Origens, que é gerido pelo Marco Antônio. Uma história fascinante, aliás. Muito. Mas eu confesso para você que, lendo a reportagem, o modelo de negócios dele me deixou, com uma baita pulga atrás da orelha. Por quê? E aí a matéria relata que o Empório Origens se orgulha de não ter, literalmente, nenhum público-alvo definido. Zero nicho. Zero. Eles recebem famílias inteiras, recebem artistas, empresários de terno, crianças, aposentados. E olha só, até os pets entram na jogada. Isso vai contra qualquer cartilha moderna de negócios. Como é que um espaço assim sobrevive e ainda vira referência? Se conectarmos isso ao panorama geral da nossa sociedade atual, a resposta se revela de uma forma muito clara. É mesmo? Explica isso. Claro. A gente vive o que muitos sociólogos chamam de epidemia de solidão, né? Que é super impulsionada por essas interações digitais muito fugazes que a gente tem hoje. As pessoas estão conectadas, mas sozinhas. Exatamente.
E o Empório Origins, ele transcende a transação comercial básica. Ele atua como o que a sociologia chama de terceiro lugar. Terceiro lugar. É. O ambiente que não é nem a sua casa, que é o primeiro lugar, nem o seu trabalho o segundo. É um espaço de convívio livre. O sucesso do Marco Antônio não é que ele ignora o marketing, sabe? Ele apenas usa uma métrica diferente. Ele mede o pertencimento. Pertencimento. Interessante. Então, na prática, como é que ele constrói esse pertencimento? Porque, cá entre nós, colocar uma placa de todos são bem-vindos na porta é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é fazer as pessoas voltarem. Com certeza. A mecânica ali está na escuta ativa e numa curadoria com muito propósito. Por exemplo, quando o Marco viaja pelo mundo e traz vinhos específicos ou ingredientes super singulares para os famosos sanduíches autorais dele... Sanduíche autoral é bom demais. Muito. Mas o ponto é que ele não está só abastecendo prateleiras de forma automatizada. Ele está trazendo histórias para compartilhar ali no balcão. A reportagem até destaca como ele ouve conselhos dos frequentadores e aplica sugestões na loja real. Ah, então o cliente tem voz ativa? Muita voz ativa. A retenção do cliente não acontece só pelo sabor incrível do sanduíche. Acontece porque o cliente se sente um verdadeiro co-criador daquele espaço. A conexão humana genuína, essa memória afetiva, se torna um modelo de negócios totalmente à prova de algoritmos. Caramba, é a criação de uma vizinhança intencional, né? As pessoas escolhem estar ali juntas. Exato. É o tecido social sendo costurado no balcão. E falando em vizinhança e em focar na família, teve uma menção na revista que eu achei muito tocante. É sobre o lançamento literário previsto para abril lá no bairro. Ah, o livro infantil? Isso. O livro As Aventuras de Ximin, da editora Historinhas para Contar. Quem lê a revista vai ver que é uma série infantil protagonizada por um coati de 2 anos, o próprio Ximin, e os irmãos dele, o Luca e o Teté. É uma graça. E é uma tentativa super bonita de traduzir os aprendizados da maternidade para a literatura lúdica, sabe? Ensinando valores fundamentais para as crianças, como gentileza e gratidão. O que, mais uma vez, ilustra perfeitamente a complexidade do bairro. O ecossistema de Santo Amaro é super autossuficiente. A região cultiva memória histórica, fomenta comércios que são âncoras emocionais e, ao mesmo tempo, produz cultura que educa a próxima geração de moradores. Sensacional. Bom, e já que o Empório Origins abriu nosso apetite falando daqueles sanduíches e vinhos, a nossa análise ganha agora muito sabor. Oba, a parte gastronômica! Sim, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A revista aproveita essa veia agregadora do bairro e apresenta uma nova colunista fixa para a área de gastronomia, a chefe Kelly Kuhn. Nossa, um acréscimo de peso, hein, para a publicação. A Kelly Kuhn tem uma bagagem imensa. Ela é conhecida nacionalmente por causa daquela passagem dela pelo MasterChef, né? Isso mesmo. E também por uma atuação super elogiada no Santo Mercado. E a estreia dela na revista é focada justamente num dos momentos mais emblemáticos da nossa cultura alimentar, que é a Páscoa em São Paulo. Pois é, e o que eu mais gostei no texto dela é que ela não dá apenas uma receitinha ali jogada. Ela dá uma verdadeira aula de antropologia alimentar. Ela é ótima nisso. Ela descreve a nossa mesa de Páscoa como um cruzamento literal de rotas de imigração. Tipo, a gente tem a herança portuguesa super fincada no consumo de bacalhau na Sexta-feira Santa. Seja ele servido a gomes de sal ou gratinado com aquelas natas maravilhosas. Me dando água na boca já. Né? E logo ali do lado na mesa, a gente tem a forte herança da imigração italiana com a Colomba Pascal. É o clássico de São Paulo. Sim, e coroando tudo isso, um fato que, olha, eu confesso que não sabia. Para quem nos escuta, talvez também seja novidade. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo onde o ovo de chocolate deixou de ser apenas um detalhe festivo e simplesmente engoliu todos os outros símbolos. Virou um protagonista absoluto da data. É verdade, é uma fusão que a gente só vê no Brasil. E a chefe Kelly materializa toda essa mistura cultural, entregando para os leitores uma receita muito especial, que é a lasanha de bacalhau, explicando a técnica do roux. Para quem talvez não esteja tão familiarizado com essa química culinária, o roux é uma técnica clássica francesa. Como é que funciona isso? Basicamente, trata-se de derreter a manteiga e misturar farinha de trigo em fogo baixo. Mas o grande segredo que a chefe alerta na coluna é não deixar a farinha dourar de jeito nenhum.
Mas, tipo, qual é o problema? Se eu esquecer a panela lá e deixar passar do ponto, estragaria o molho todo? Ah, estragaria. Porque se a farinha dourar, o amido perde grande parte do seu poder de espessamento. Entendeu? Ele não engrossa o molho. Exato. O molho branco ficaria ralo. E não só isso, alteraria a coloração e traria um sabor meio tostado que ofuscaria totalmente a delicadeza do bacalhau. Faz todo sentido. E como finaliza? A técnica exige que você adicione o leite bem gelado, aos poucos, nessa base de farinha e manteiga clara. Isso cria um choque térmico que evita aqueles grumos, sabe? Aquelas pelotinhas. Ah, o terror de quem faz molho branco. Esse mesmo. Aí você vai cozinhando lentamente até encorpar e finaliza com noz moscada, intercalando com a massa, o bacalhau desfiado e bastante parmesão. Cara, essa lasanha é, na falta de uma palavra melhor, um verdadeiro mashup cultural em formato de prato. Mashup, gostei. Pensa bem, olha só, a base de tudo é o rigor técnico lá da culinária francesa com o roux. Aí a estrutura em camadas, intercalando a massa e o molho, é um passaporte carimbado direto para a Itália. Sim, total. E o recheio principal, que é o bacalhau desfiado, é a alma imortal da tradição portuguesa. Tudo isso coberto com aquele parmesão e assado até borbulhar, com aquela fartura que é a marca registrada da cozinha brasileira, né? Sem miséria. É a globalização inteira assada numa travessa de vidro. Uma leitura absolutamente perfeita do prato. Mas olha, a chefe Kellen faz questão de pontuar um aspecto na matéria que vai bem além do paladar. Ela fala sobre economia circular. Economia circular na Páscoa? Isso. A Páscoa injeta uma energia vital gigantesca na economia local. Ela explica que ao escolhermos comprar os chocolates de chocolatiers independentes lá de Santo Amaro ou ao encomendar a sobremesa nas pequenas confeitarias do próprio bairro, a gente está fazendo uma escolha econômica profunda. Ou seja, o dinheiro circula ali mesmo. Exatamente. Fomentar esses pequenos produtores não apenas preserva a identidade gastronômica da região, evitando que tudo vire apenas uma grande franquia pasteurizada, sabe? Mas também retém o capital dentro da própria comunidade, e isso gera empregos locais. É sustentabilidade econômica servida na mesa de jantar. Brilhante. Totalmente. Agora a gente falou muito sobre como Santo Amaro preserva suas origens lá em 1560. Falamos de como o bairro valoriza o comércio de vizinhança, honra essas tradições culinárias centenárias, mas a revista vira a chave de uma forma que desafia a própria geografia, sabe? Chegamos na página 12. Pois é, a matéria relata como as ondas chegaram à zona sul de São Paulo. E olha, confesso que ler isso exige um momento de incredulidade. Eu diria que é uma ruptura de paradigma gigantesca, porque o bairro, que está inserido no meio de um dos maiores adensamentos urbanos e comerciais do mundo, e super longe da costa, de repente se transformou no interesse do surf de elite. Que tudo isso significa no fim das contas. Para mim, é como descobrir que construíram uma estação de esqui de classe mundial com aquela neve em pó perfeita operando no meio do deserto do Saara. A maior piscina de ondas da América do Sul operando em Santo Amaro é um absurdo de tão incrível. É mesmo. E isso levanta uma questão importantíssima sobre como a tecnologia está descentralizando o esporte de alto rendimento hoje em dia. Como assim? Historicamente, o surf sempre foi ditado pelo humor da natureza, certo? Se não tem swell, não tem onda. Mas uma piscina de ondas dessa magnitude utiliza motores gigantescos e lâminas muito precisas lá no fundo da piscina. Isso desloca toneladas de água, criando não apenas uma marolinha, mas uma onda tubular com força oceânica real. É força bruta controlada por computador. Exato, e o que isso diz sobre Santo Amaro é muito poderoso. O bairro não vive apenas de museus e de memórias do passado. Ele é palco para inovações estruturais que estão atraindo a nata de um esporte olímpico global. E a prova de fogo dessa estrutura toda foi a primeira edição do Medina Surf Fest, né? Que a revista cobre. Rolou no dia 1º de março de 2026. E o Gabriel Medina, ao invés de criar um daqueles campeonatos rígidos, super tensos, ele idealizou um evento com a atmosfera de uma reunião de grandes amigos. Uma vibe bem mais solta. Muito mais. Mas claro, quando você convida os melhores do mundo para sua reunião de amigos, o resultado é um espetáculo esportivo absurdo.
Para quem nos ouve ter uma ideia, nomes como Felipe Toledo, João Chianca, Miguel Pulpo, Alejo Muniz e Ian Gouveia estavam todos lá. Mas quem roubou a cena de uma forma espetacular foi o Ítalo Ferreira. Ah, o Ítalo. Ele sempre foi conhecido por aquela explosão física dele, né? E a revista relata que ele dominou as águas artificiais de Santo Amaro de um jeito impressionante. Ele sobrou, né? Sobrou. Ele foi o grande campeão com impressionantes 17,33 pontos no total. E o momento que definiu a vitória, aquele que levantou o público inteiro, foi a execução de uma manobra dificílima chamada Superman. Cara, eu assisti alguns vídeos de surf na internet tentando entender essa manobra e juro, a física por trás dela não parece fazer o menor sentido. Como é que ele faz um Superman numa onda artificial? Olha, a mecânica do Superman exige uma precisão milimétrica. E a grande vantagem da piscina é que a onda proporciona a rampa exata de decolagem, sempre igual. Ah, a previsibilidade ajuda. Sim, muito. O Ítalo usa a velocidade que ele gera na base da onda para saltar muito acima do lip, que é a crista da onda, né? E lá no ar, ele segura a prancha com as duas mãos e empurra os pés lá para trás. Ele estica o corpo inteiro no ar, como se fosse o Superman voando mesmo. É por isso o nome. Ele literalmente se descola da prancha. Descola. Mas o grande risco e o grande motivo pelo qual os juízes deram uma nota 9 redonda para a manobra dele é o pouso. Pousar, isso deve ser loucura. É insano. No último instante, antes da gravidade vencer de vez, ele precisa puxar a prancha de volta para baixo do corpo, botar no pé de novo e aterrissar de forma totalmente controlada no plano da onda, sem cair. Fazer isso no mar aberto já é para pouquíssimos no planeta. Fazer isso numa piscina cercado por prédios comerciais em São Paulo é simplesmente surreal. É pura acrobacia em cima da água. E olha, o pódio desse evento foi completado pelo Samuel Pulpo, que cravou ali 13,24, garantindo o segundo lugar. Já o terceiro lugar ficou com o próprio anfitrião, o Gabriel Medina, com 9,6, e lendo a matéria, a gente percebe que esse evento teve um peso emocional forte para o Medina, certo? Sem dúvida, foi o retorno oficial dele vestindo uma lycra de competição após mais de um ano afastado. Ele estava machucado, né? Tava. Ele passou por uma cirurgia super complexa no ombro, que foi uma sequela lá das Olimpíadas de Paris em 2024, e ele escolheu justamente essa piscina em Santo Amaro para testar os próprios limites de novo. Que cenário para um retorno. Incrível! E o formato do evento foi todo desenhado para maximizar a performance deles. Eram apenas 4 ondas por surfista, sendo 2 ondas avaliadas exclusivamente por manobras aéreas, como o Superman, e 2 avaliadas por performance de tubo. E o que eu acho fantástico, e a revista pega muito bem isso, é o atestado de relevância cultural que esse espaço ganhou. Porque a matéria menciona que, muito antes do festival acontecer, a piscina já estava recebendo visitas super ilustres. E verdade, virou um point. Tivemos artistas como o ator Rodrigo Santoro, ícones da música urbana, tipo o rapper L7 Enon, e até o maior de todos os tempos, o Kelly Slater surfando em águas paulistanas. O Kelly Slater em Santo Amaro é o ápice do rolê aleatório que deu super certo. Sim, e eles estavam ali por livre e espontânea vontade. Não precisaram das regras rígidas ou dos holofotes gigantes da WSL, que é a liga oficial de surf. Eles mesmos criaram uma energia própria ali, uma cena genuína, sabe? Transformando um bairro comercial, no coração da Zona Sul de São Paulo, em um verdadeiro ponto de encontro global para o esporte. É o encontro perfeito entre o planejamento tecnológico e a fluidez do esporte. Eles não adaptaram o surf à cidade. Eles trouxeram a essência do oceano, a excelência técnica, para dentro do quintal de um bairro histórico. Olha, que jornada reveladora que a gente fez hoje, hein? Nós começamos nossa imersão descobrindo as fundadoras de 1560, que moldaram silenciosamente Santo Amaro e entenderam desde aquela época o poder da comunidade. Verdade. Depois, vimos esse mesmíssimo espírito de comunidade sendo cultivado no balcão de um empório que se recusa a ser apenas uma lojinha qualquer. Mergulhamos na química e na tradição absurda de uma lasanha de bacalhau que movimenta a economia local nessa Páscoa.
E encerramos vendo lendas olímpicas voando sobre ondas artificiais no coração da metrópole. Foi um verdadeiro caleidoscópio urbano, né? Fica muito claro que a região de Santo Amaro consegue preservar as raízes históricas dela, ao mesmo tempo em que abraça inovações que redefinem o que um bairro pode ser no século XXI. Exatamente. E para nossa audiência que está ouvindo e quer mergulhar de cabeça nessas histórias, é crucial lembrar que o índice da revista ainda guarda reportagens que são verdadeiras joias. Tem muita coisa boa ainda. Tem. Há narrativas incríveis esperando pela leitura de quem nos acompanha. Tem a reportagem sobre o impacto da língua na página 16, que se chama O Inglês que Muda Tudo. Tem a emocionante jornada da campeã da seleção, escreve nova história lá na página 18. Essa da campeã é linda. Demais. Tem o lindo projeto ambiental dos gravetos que viram tesouros na página 20 e até mesmo esporte de inverno, acredita? Com o ouro inédito na neve, cobrindo ali a página 26. Incrível. E sabe, cada uma dessas matérias reforça aquela tese principal da edição, que é dar o protagonismo às pessoas reais que escrevem a história diária da região. Perfeito. Por isso, antes da gente se despedir, quero agradecer novamente pelo tempo valioso de quem parou para nos escutar e para quem deseja acessar essas histórias completas e prestigiar o jornalismo local com excelência, a nossa indicação oficial é acessar o site da agência. E qual é o site? É o www.bdepromo.com.br. Vou até soletrar devagar para não ter dúvidas. É www.bdepromo.com.br. Tudo junto? Isso. E nesse portal é possível conhecer todos os detalhes dessa nova edição bimestral da revista BDE, sua vitrine regional. A plataforma permite ler as matérias completas diretamente na tela, o que é super prático, ou baixar a revista em formato PDF para ler offline depois. Super acessível. Muito. E, para os apaixonados por leitura física, aquela galera que gosta do cheiro do papel, o portal permite solicitar a entrega de um exemplar impresso diretamente em qualquer endereço. E, claro, é também uma ótima oportunidade para conhecer mais a fundo todo o trabalho de comunicação da agência BDE. Maravilha! Acesso à informação bem apurada é o primeiríssimo passo para a gente valorizar o nosso entorno. E olha, para encerrarmos a nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para que a nossa audiência reflita um pouco. Manda bala! Se um bairro que começou lá em 1560, com a doação super silenciosa de uma simples imagem, por mãos femininas, que a história quase apagou, diga-se de passagem, conseguiu se transformar, séculos depois, na capital não oficial da mais alta tecnologia do surf brasileiro dentro de uma selva de pedra, que outros potenciais adormecidos, sabe? Que outras inovações e histórias grandiosas estão apenas esperando para serem descobertas nas ruas pelas quais a gente passa apressado todos os dias. Fica a reflexão.